Então, turminha, continuando com a nossa aula, agora vamos para geografia. Vamos abrir o nosso livro na página 296. Antes da gente começar a ler o que está aqui na página 96, a tia vai falar rapidamente sobre o que nós fizemos nas páginas anteriores, que nós estávamos estudando sobre o relevo brasileiro. Porque aqui agora nós vamos começar a falar sobre a hidrografia. Lembrando que o relevo é a forma da superfície terrestre e hidrografia vem de água, certo? Então é o estudo da água. A gente vai estudar sobre os rios do Brasil, certo? Na página 296 diz o seguinte, olha só. O Brasil possui uma grande quantidade de rios em seu território. Esses rios são diferentes por vários aspectos, como largura, profundidade, extensão e volume de água. O mapa a seguir apresenta a distribuição dos principais rios no território brasileiro. Aí você pode observar nesse mapa aqui embaixo, gente, ele parece aí todo cheio de veinhas, né? Cada veinha dessa aí é um rio. Vocês podem observar que esses riscos, né, que a tia chamou de veinhas, até eles mesmos têm espessuras diferentes, ou seja, porque no próprio mapa ele já nos dá uma dimensão de rios que são maiores e menores. E vocês podem observar também que tem algumas linhas que o traço é marcado e outras que são pontilhados, o traço é pontilhado. Por que isso? Porque aí nesse mapa já está mostrando pra gente quais são os rios permanentes e quais são os rios temporários. Permanentes, vamos lembrar sempre, tá? Rios permanentes são aqueles que nunca secam. Rios temporários, ou são rios que secam, ou são rios que surgem de acordo com a quantidade de chuvas da época, certo? Então, vamos prestar bastante atenção, pode dar uma olhadinha no livro, uma olhada bem detalhada para vocês observarem os nomes desses rios. Aqui fala os principais, né? E dentre esses principais, vamos observar que bem perto aí do Tocantins, do nome onde está escrito Tocantins, que é o Rio Tocantins, tem também o nosso rio, né? O nosso Araguaia, que passa no estado de Goiás, o nosso tão famoso Araguaia. Então, ele está aí também. No estado de Goiás, é o rio mais famoso, né? Que é o Araguaia, que no meio do ano ele baixa suas águas e formam praias maravilhosas, né? Pra gente acampar, pra gente desfrutar das belezas desse rio. Então, vamos continuar aqui, ó. Só pra gente conversar, sem ter que escrever nada da número 1, tá escrito aqui, ó. Você conhece alguns dos rios representados neste mapa? Compartilhe seus conhecimentos com a turma. Então, vamos compartilhar o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado falar de alguns, não conhece todos, mas já ouviu falar de alguns, né? Por exemplo, o maior, que vocês já estudaram no terceiro, no quarto ano, o maior rio do Brasil, né? É o Rio Amazonas. Então, vamos procurar o Rio Amazonas, onde é que ele fica? Deixa eu te ver se ela consegue dar um zoom aqui. Olha lá, aqui o Rio Amazonas. Aquele bem centralizado. A tia até baixou o mapa um pouco para ficar bem centralizado. O Rio Amazonas. Outro rio que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele. Na verdade, são dois, né? Porque a gente nunca lembra o nome de um sem falar do outro, que é o Rio Negro e o Rio Solimões, né? Rio Negro e Solimões. Tem até uma dupla sertaneja com esse nome. Nós temos o nosso Araguaia. Vocês já ouviram falar também do Rio Paraguai? Tem uma música que fala sobre ele, sobre o Rio Paraguai. Qual outro rio mais que vocês já ouviram falar, tá? Qualquer coisa pode ir digitando aí pra tia, tá bom? Esses são os, assim, pelo menos são os que a tia mais lembra quando fala, assim, já de início, né? Rio Amazonas, Rio Negro e Solimões, Rio Araguaia, Rio Paraguai, Rio Tocantins. Mas existem vários outros, por exemplo, quando a gente fala sobre São Paulo, poluição, alguma coisa, a gente lembra do Rio Tietê, né? Então, assim, a gente vai lembrando aos poucos, né, dos rios que a gente já ouviu falar. E na número 2, agora já tá pedindo para poder escrever, olha só. Escreva o nome de um ou mais rios existentes no estado onde você mora. Aí vamos localizar aí no mapa, né? A tia já até falou o nome de um. Vamos localizar aí no mapa, ver se a gente
tem algum outro rio que passa no nosso estado. Esse a tia não vai falar, tá bom? Na página 297, fala sobre os rios e as formas de relevo. Fala, tia, mas a gente não estudou relevo nas páginas anteriores? Sim, mas agora nós vamos falar o tipo de relevo por onde passam os rios, tá bom? Olha só, de acordo com o relevo por onde passam, os rios podem ser classificados em rios de planalto ou rios de planície. Como que a gente vai diferenciar? Olha só, os rios de planície são aqueles rios que correm em linha reta, sempre assim mais mansos em linha reta. Os rios de planalto são os rios que percorrem caminhos que muitas vezes formam até cachoeira, por causa do tipo de relevo do local, tá? Daqui a hora que a tia terminar de postar essa aula, eu vou postar para vocês um vídeo que a tia tava nesse fim de semana, a tia estava num lugar onde tinha rios de planalto. A tia vai mostrar para vocês, a tia vai postar aqui para vocês no nosso grupo, alguns vídeos que ela fez lá no local para vocês verem que linda a cachoeira, tá bom? Então, olha só. Os rios de planalto percorrem terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas d'água. O Rio Grande, mostrado na fotografia, é um rio de planalto, que é esse que está na figurinha bem aqui abaixo, ó, que a tia deixou para subir a tela agora para vocês seguirem. Tá vendo? É esse que forma essa cachoeira aí, ó, de primeiro, bem abaixo de onde a tia leu. E os rios de planície percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, ou seja, pouca diferença de altitude. As águas desses rios fluem mais lentamente e são favoráveis à navegação. O rio Amazonas, mostrado na fotografia, é um rio de planalto. Tá vendo que tem até um barquinho aí? Então, é isso, tá? Olha só, nesses rios de planalto, esse onde a água corre mais rápido, que tem essas quedas d'água, não dá para ter navegação, até mesmo pelos desníveis, né? Assim, você vai indo, do nada tem uma queda d'água, que é o que a gente conhece como cachoeira e tudo. Agora, esse do lado onde tem até esse barquinho aí, ó, que são chamados os rios de planície, tá? Olha só, os rios de planície, né, que percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, esses rios, eles são favoráveis, são neles, assim, normalmente, que as pessoas represam a água para poder formar uma represa, para poder construir uma usina para gerar energia elétrica, certo? Aqui embaixo, aqui, ó, olha só, aonde está escrito aqui, a tia tava até gaguejando um pouco aqui, porque aonde a tia deu zoom aqui, ó, tá vendo? O rio Amazonas mostrado na fotografia é um rio de planalto. Risca essa palavra planalto aí, escreve planície, porque tá errado, tá? O rio Amazonas, ele não é um rio de planalto, ele é um rio de planície, tá? Então, conserta isso aí, aonde está essa imagem do barquinho navegando, tá bom? A tia lembrou da musiquinha que a gente canta lá na escola, todo dia de manhã. O vento balançou meu barco em alto mar. Vamos lá, continuando. Logo abaixo está escrito assim, ó. O volume de água de um rio pode variar dependendo da localização de sua nascente e do clima da região por onde passa. Desse modo, os rios podem ser classificados em perenes ou temporários. Lembra que a tia falou com vocês agorinha há pouco sobre a questão dos rios que podem existir apenas em épocas de chuva, que na seca eles desaparecem, alguma coisa assim? Então, vamos lá agora. A quantidade de água nos rios perenes passa por alteração ao longo dos anos, porém eles não secam totalmente. Na época de maior ocorrência de chuvas, seu leito fica mais cheio. Já nos períodos de seca, o nível de suas águas diminui. Os rios perenes predominam no território brasileiro. O Rio São Francisco, mostrado na fotografia, é considerado perene. Vocês podem observar, tá vendo aqueles rios que você olha assim, parece que a água tá o tempo todo parada, né? Mas a água do rio não fica parada, né? Mas ela dá essa impressão pra gente. E do lado tem a fotinha lá de onde já tá seco, né? Olha só. No período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca ou nenhuma, os rios temporários chegam a secar.
Os rios temporários estão presentes principalmente na região Nordeste, em áreas com períodos prolongados de pouca chuva ou de seca. O Rio das Pedras, mostrado na fotografia, é considerado temporário, tá? Então, rio perene nunca seca, rio temporário seca na época da seca, tá bom? E na página 298, nós temos a nossa tarefinha. Olha só. Contorne a alternativa correta. Letra A. Rio que passa por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca totalmente. Aí é o rio temporário ou é o rio perene? Aí você vai contornar. O que é contornar? Circular, tá bom? Letra B. Rio que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. É o rio temporário ou é o rio perene? Letra C. Rio que percorre por terreno plano, ou seja, que apresenta poucos desníveis. É o rio de Planalto ou um rio de planície? E letra D. Um rio que percorre terrenos irregulares, com muitos desníveis e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade. Que é o que a tia falou que tem as cachoeiras. É o rio de Planalto ou um rio de planície? Número 2, observe o mapa da página 296, que é aquele mapa das ranhurinhas lá dos desenhinhos, dos risquinhos. Cite 3 estados brasileiros que apresentam maior quantidade de rios temporários. Você vai olhar no mapa e vai ver as linhas pontilhadas, tá bom? E a número 3. Com os colegas de professor, pesquisem e escrevam a seguir o nome de um ou mais rios que passam pelo município onde vocês vivem. Então, gente, vocês vão pesquisar algum rio que passa na cidade de Goiânia. Quem souber já pode escrever, tá? E quem não souber é para pesquisar essa número 3, tá bom? Então, por hoje, nossa tarefinha de geografia é só essa. Um beijinho para você e até daqui a pouco na nossa próxima aula, tá bom? E a tia vai postar um rio de Planalto aqui para vocês, agora que a tia tava lá nesse fim de semana. Um beijinho.